Sistema operacional é um programa de controle do computador e é responsável por alocar recursos de hardware e escalonar tarefas. O sistema operacional, também conhecido como SO, é uma coleção de programas que inicializam o hardware do computador. Fornece rotinas básicas para controle de dispositivos, gerência, escalonamento e interação de tarefas. Além disso, o sistema operacional é quem mantém a integridade do sistema. Antes do sistema operacional, a computação era sem forma e vazia. Em 1969 foi criado o Unix pela AT&T Bell Labs, o primeiro sistema operacional. Na década de 1960, uma equipe de desenvolvedores da AT&T Bell Labs resolveu trabalhar em um software mais objetivo e simplificado do que aquele que era utilizado nos mainframes da época. Após alguns anos, mais precisamente em 1969, o resultado foi um sistema operacional proprietário apelidado de Unix, Serviço de Computação e Informação Uniplexado. De início, o sistema foi programado especificamente para um tipo de máquina, mas em 1973, o software foi recodificado para a linguagem C. Apesar de se tratar de um software com código fechado, a AT&T forneceu cópias para universidades. Em 1978, começa a concorrência com o Apple II. O primeiro sistema operacional da Apple veio para equipar os computadores Apple II. Como o próprio nome sugere, este era um sistema que funcionava em discos, época em que não existiam HDs. Esse sistema operacional era bem rudimentar e contava apenas com alguns componentes básicos: um gerenciador de arquivos, um catálogo, funções para abrir e remover dados, um programa de inicialização e outros elementos. O primeiro da Microsoft foi o Xenix, em 1980. Na verdade, a empresa não desenvolveu o sistema. Com o passar do tempo, o Xenix se tornou um dos sistemas Unix mais usados por usuários domésticos. Após alguns anos, a Microsoft vendeu os direitos para terceiras, como a Intel e a SCO, pois resolveu trabalhar com o 86DOS. Sistema Operacional Pilot, em 1981. A Apple e a Microsoft estavam fazendo grandes progressos com seus softwares, mas foi a Xerox que lançou o primeiro sistema operacional com interface gráfica. A empresa criou o mouse e lançou o Xerox Star para oferecer uma experiência completa para o consumidor. Em 1983, a Apple lançou o Lisa OS. Esse sistema chegou com uma série de correções e impressionou com sua capacidade de trabalhar com múltiplas tarefas e o recurso de memória virtual. Estes foram aspectos muito importantes para o software funcionar bem com uma interface gráfica revolucionária. Além de oferecer as típicas características que existiam no Pilot, o Lisa OS chegou para tornar a usabilidade mais agradável para quem usava o computador em casa. Com um menu superior, a Apple conseguiu conquistar o público. O Amiga OS, também da Apple, foi uma revolução no ramo da interface gráfica. A Apple estava dominando, mas a Amiga entrou de cabeça nos negócios com seu sistema proprietário. Os computadores com Amiga OS, inclusive, chegaram ao Brasil. Eles eram equipados com processadores Motorola e eram bem diferentes de tudo que existia, mesmo sendo um novato. Em suas primeiras versões, o sistema já oferecia interface gráfica. Ele não devia muita coisa para os concorrentes, mas a corrida era difícil na época. Em 1985 foi lançado o Windows 1.0. Correndo atrás de prejuízo, a Microsoft lançou seu primeiro sistema com interface gráfica e suporte para múltiplas tarefas. O software da MS copiou algumas coisas do Macintosh, mas ele era bem diferente em diversos aspectos. Esse sistema rodava sobre o MS-DOS, mas já trazia alguns drivers avançados para melhorar a usabilidade. Em 1991 foi lançado o Linux. Finalmente, depois de 20 e tantos anos de história, nasceu o Linux. Apesar de não ser o sistema preferido de muitos, o Penguin foi um dos mais importantes da história, visto que trazia o código livre e aberto. O curioso desse sistema é que não se popularizou como uma plataforma única. Desde o começo, Torvalds distribuiu o kernel do sistema de forma gratuita, garantindo que diversos outros sistemas pudessem ser desenvolvidos e oferecer novas experiências para os usuários. O Linux continua em desenvolvimento constante, sendo que seu núcleo principal é atualizado para englobar novas tecnologias e melhorias. O principal destaque deste software é que ele somente evoluiu e não precisou se preocupar com a interface gráfica e outros adicionais. Atualmente o sistema está na versão 3.11. Em 1995 foi criado o Windows 95. Ele foi tão importante que acabou definindo alguns padrões. A forma como o desktop é organizado, a qual ainda é utilizada no Windows 7 e 8. O menu iniciar, que só foi removido na última versão do Windows, a barra de tarefas e o Windows Explorer foram novidades que facilitaram a utilização do sistema. Em 2001 foi criado o Windows XP. Este foi provavelmente o sistema mais usado por todos. Ele teve sua interface completamente remodelada.
trouxe uma série de novos recursos para redes: DirectX 8.1, suporte avançado para múltiplos usuários, novos recursos de segurança e muito mais. Em 2004 foi criado o Ubuntu. Depois de 3 anos da invenção do Linux, nasce o sistema que hoje é o mais popular com a cara do pinguim. O Ubuntu recebe 2 atualizações anuais e conta com suporte avançado para os mais variados tipos de hardware, incluindo placas NVIDIA e AMD. Em 2006 foi criado o Windows Vista. Tentando inovar, a Microsoft acabou dando outra mancada. O Windows Vista veio para criar uma nova experiência e atrair os usuários do Windows XP. Por conta de uma série de problemas de desempenho, o sistema não obteve sucesso na missão. Apesar disso, alguns recursos, como o Windows Search e o Windows Aero, foram inovações que ajudaram no desenvolvimento do sistema sucessor. Em 2007 foi criado o iOS. Não havia nada semelhante ao smartphone e sistema da Apple. Foi criado com base no OS X e introduziu ao mundo recursos de fácil uso. Recentemente, o sistema passou por uma reformulação em seu visual e continua dando passos largos na introdução de novos recursos. Em 2008 foi criado o Android. Adquirido pela Google em 2005, hoje o Android é o sistema portátil mais usado no mundo, sendo que ele vem ganhando destaque por ser pioneiro no lançamento de diversos recursos. Em 2009 foi criado o Windows 7, que veio para corrigir todos os problemas do antecessor e oferecer desempenho acima de tudo. O sistema não alcançou a apreciação que o Windows XP teve, mas conseguiu conquistar o público. Esse foi criado o Windows Phone. Depois de insistir longos anos no Windows Mobile, que era apenas uma versão mal adaptada do sistema para desktop, a Microsoft remodelou seu sistema para portáteis. O Windows Phone conta com ícones grandes, tiles, um design muito limpo e compatibilidade com APIs modernas para a execução de jogos tridimensionais. Em 2011 foi criado o macOS 10 Lion, que sua novidade era salvamento automático do estado do computador e dos documentos. Em 2012 foi criado o Windows 8, que mantém a compatibilidade com os antigos programas e traz suporte para novos aplicativos. Ele foi criado pensando em migrar para o setor dos tablets e revolucionar a forma como as pessoas usam os PCs. Em 2015 foi criado o Windows 10. A Microsoft fez algo que não era esperado pela maioria das pessoas. Ela disponibilizou para quem já possui o sistema operacional 7 ou 8 o Windows 10 de forma gratuita. E talvez este seja o último Windows com números.